Boa noite. Boa noite a você que nos assiste mais uma vez pelo canal do Plena Verdade. Temos visto que vocês têm ido lá e têm gostado dos vídeos que aqui temos postado toda semana. Porque na realidade, narcisismo é um assunto que não tem fim. Porque é um evento que acontece 24 horas por dia, não tem como fugir, é uma maldade que não se acaba. E como é um evento que acontece todo dia, ele tem quadros distintos e aí somos obrigados a discorrer sobre eles. E chegou-nos até a nós uma pergunta muito interessante que faz menção de comportamento do narcisista no ato sexual, né? Como que se comporta o narcisista no ato sexual? O que que o sexo é para o narcisista? Como ele, né? Ele abraça essa ideia. Eu também gostaria de saber, porque eu não convivo com narcisista, nem sei como é que eles se comportam. Mas se tem alguém que pode falar de como a transa que vai falar, não sei se pode falar isso, se não puder você me perdoa aí. Mas como é transar com narcisista, eu, graças a Deus minha mulher não é, mas pastor Djalma, além de estudado catedrático, não é verdade? Além de formado e deformado no assunto, ele pode falar sobre isso, porque é muito importante, pastor Djalma, você falar sobre isso, para que as pessoas possam entender esse sintoma do narcisista. Como o narcisista vê o sexo. Bem, boa noite a todos vocês, muito obrigado por vocês nos permitirem. Nós entramos dentro do seu aparelho, dentro do seu celular, dentro do seu computador, dentro da sua televisão, dentro da sua casa. Muito obrigado. Eu peço a vocês que ajudem esse canal a crescer, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, deixe seu like. E, mais uma vez, eu agradeço a vocês. Leto, vamos lá. Como é o sexo para o narcisista, né? Bem, a questão do sexo é o seguinte, o sexo para o narcisista é uma moeda de troca. Principalmente a narcisista mulher. Tá? Principalmente ela, porque ela vai usar todos os preceitos, todos aqueles predicados, né, para tentar enredar a vítima, para tentar enredar o homem, né? E o narcisista, ele começa com o sexo e também termina com o sexo. Por quê? Porque a partir de certo ponto da convivência com o narcisista, quando ele quer sair fora e começar a descartar, porque ele dá pequenos descartes dentro do relacionamento, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a negar o sexo para essa pessoa. Mesmo que ele tenha vontade, ele vai negar justamente para quê? Para poder castigar a vítima. E através disso tudo, o narcisista ele faz uma coisa chamada campanha de silêncio. Você conversa, o narcisista ele vai olhar para você, vai escutar você, mas não vai falar nada. Na realidade vai matar a pessoa na unha. Sim, ele vai sair daquele momento ali, porque ele tem mecanismos de defesa que uma pessoa dita normal não tem. A pessoa dita normal, ela vai explodir, ela vai entrar em pânico. E através disso, com o passar do tempo, começa a tal dissonância cognitiva, né? Começa todo aquele problema todo, porque você fica pensando, como é que era antes? Como é que está agora? O que eu fiz? A culpa é minha? E para o narcisista, a culpa vai ser sempre sua. Ele vai sempre jogar essa carga em cima de você. Então o narcisista ele vai enredar você no começo, através de um sexo maneiro, aquela coisa toda. A narcisista vai fazer 9 especialidades, né? Que eu não posso falar aqui, né? Canguru perneta, borboleta paraguaia, né? Tifque no Tifque. Ela vai fazer trelelê, vai fazer tudo, né? Isso. São 9 especialidades. Depois eu falo que são as 9 especialidades fora do ar. Porque senão a gente perde o canal. Com certeza. Então o que acontece? Nesse momento, o pessoal vai escrever perguntando o que é a 9 especialidade. Vou ter que colocar lá. Mas é inbox, gente. Porque assim até eu fico acanhado. Porque ó, eu agora fiquei curioso, pastor Djalma. O narcisista é bom de cama. Ô Senhor, que fim. No começo, sim. Mas depois que acaba o período do lover bomb, quando ele nota que você já está enredado, que ele conquistou você, a coisa começa a ficar diferente. Ele tira a merenda. Sim, aí começa aquele jogo. Não faz isso porque comigo. Na verdade o narcisista em si, ele não gosta de sexo. O sexo é com ele mesmo, ele transa com a pessoa, mas ele transa com ele mesmo. Meu Deus. Ele não tá, você tá ali de bucha apenas. Olha. Então acabou aquela fase do lover bomb, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a te desvalorizando
aos poucos. Vai começar negando o sexo. Aí quando menos você espera, ele dá um pouquinho, dá aquele melzinho. Eita. E aí vai te enredando. E você começa a pensar assim, poxa, eu queria que voltasse aquela situação. Aí o narcisista finge que está doente, o narcisista finge que está com depressão. E realmente eles, quando estão sem suprimento, eles entram em depressão. É uma guerra interna dentro deles, né? Dentro daquele vazio. Porque o olhar dele, para quem já olhou para um narcisista, se você olhar nos olhos, você vê que os olhos dele estão vazios. Você sabe disso também, porque você olha nos olhos do narcisista e vê o olho vazio lá dentro. Parece que está oco dentro da pessoa. Parece que não tem ninguém. Vocês estão servindo a branquinha? É água. Águas do Rio. A melhor do Rio de Janeiro. Então o que acontece? Quando passa todo esse momento, não é que você fica querendo que volte aquela coisa boa, aquele sentimento, verdade, aquela coisa toda. Aquilo ali foi a campanha política do narcisista. O narcisista estava em campanha política. Para conquistar, faz isso tudo. Sim, ele estava em campanha política. Gente. Conquistou, sugou o que quis de você, Ah. sugou o que quis, tá? Você já não serve mais. Você só digamos assim, você é o suprimento primário. Por Certo. quê? Porque você mora junto. Certo. Mas o narcisista precisa de suprimentos fora. Suprimento secundário, terciário. E os contatinhos Contatinhos malditos. malditos. Esses isso aí. contatinhos malditos é que É matam. isso aí, é o celular. O 24. WhatsApp do E o Satanás. narcisista é interessante, porque É. você não pode ter uma mulher dentro Aham. do teu celular, mas ele pode ter uma O das quê? E se 500, você falar... Sim. Né? Mas você não pode, Sim. mas a narcisista pode ter os contatos dela e você não pode mexer. O narcisista pode ter senha de bloqueio no celular, mas você não. Uhum. Olha. Isso aí. Estão vendo aí? Por quê? Porque narcisismo é poder, é controle. Ai, E através dessa situação ele usa o sexo para a te controlar. supremacia da mente. Sim, ele usa o sexo para te controlar. Gente. E usa quando você já está completamente quebrado, né? Psicologicamente, aquela coisa toda, está em dissonância cognitiva. Ele vai fazer o quê? Ele vai te descartar. Por quê? Porque você já não serve mais. Mas ele vai te descartar, mas vai voltar. É mesmo? Quando você tomar um fôlego. Faz de conta que eu não sei, tá? Que eu vou Sim. fazer cara de surpresa. Sim, quando você... Ó, eu não convivi com narcisista, tá? Pastor Djalma, a gente se corta aqui, porque aqui como diz o outro, é ao vivo do vivo, então aqui não tem esse negócio de edição. O nosso cameraman, ele não edita nada, ele só edita quando ele falou que ele só edita quando ele vê que o zóio ficou torto, né? Igual um certo alguém, como diz o pastor, vou citar o nome dele porque ele deixa citar, pastor Sandro Rocha, ele diz assim, como tem alguém que tem um olho em cima e outro embaixo, aí ele vai e edita pra gente, não é verdade? Sim. Pastor Djalma, o senhor está falando sobre isso, sobre a forma do narcisista conquistar, ele vai lá, faz todo aquele ato sexual gostoso, ele bota a melzinha na chupeta, ele dá aquele chazinho de própolis, que é um anti-inflamatório natural. Faz as 9 especialidades. Isso! Eu só conheço o canguru perneta e a borboleta paraguaia. Agora ele botou água na boca, minha e de vocês, porque essas 9 especialidades, ele em boxe Deixa eu ele vai ter que perguntar falar. ao meu diretor se eu posso falar. Posso Ele falar, pode meu falar, diretor? diretor, sobre a 9... Não, o diretor falou que não. Sobre a 9 especialidade. Você que está do outro lado do mundo... vou fazer agradecimento, tá bom? Quero agradecer a você da Angola, quero agradecer você de Portugal, da Rússia, Sim. tá? Quero dizer a vocês russos, nós não sabemos falar russo, a não ser que o Espírito Santo nos faça isso. A gente quer agradecer você da Angola, da Rússia, de Portugal, da Espanha. Temos pessoas do Brasil inteiro nos assistindo, se inscrevendo. E vamos continuar pedindo a você, se inscreva no canal Plena Verdade, tá bom? Acione o sininho para que você possa ser comunicado sempre que tiver um vídeo novo, né, pastor Djalma? Sim, correto. E você compartilha, porque se está sendo bom para você, vai ser bom para um amigo, para uma amiga, alguém perto de você está sofrendo com narcisista e está ficando num problema gravíssimo. Nos ajude a ajudar. Mas deixa eu encerrar rapidinho. Isso. Então, concluir aqui rápido. Fechar o caixão, né, como diz. Bota a corbela em cima. O que acontece é o seguinte, nesse período, quando você já está achando que você não é mais você mesmo, porque ela já tirou toda a sua hombridade, né? Aquela coisa que você tem, você já ficou vazio também. O que o narcisista faz? O narcisista já está há meses sem te dar carinho, sem te dar nada, porque Te deixou na ela vai seca. tirando aos poucos. Às vezes é 2 vezes por mês, às vezes 1 vez por mês, às vezes não tem mês nenhum. E vai sempre contando uma história, né?
Aquela coisa tudo quando o marido começa a cobrar ou quando a mulher começa a cobrar tão ruim também. quando é uma vez por mês. Acontece. Mas aí o que acontece? Ô, Senhor. Diretor, nos ajuda? Fala para ele que é melhor do que nada, pelo menos aí. Porque vai chegar um período que não tem mais nada. É verdade. Aí o que acontece? A narcisista faz o seguinte, ou o narcisista, ele descarta. E o momento do descarte é um momento terrível. Nós temos vídeos aí falando sobre o descarte. E você que queira saber mais sobre esses assuntos ou sobre outros assuntos, entra na nossa página do Facebook chamada Narcisistas. Lá nós falamos sobre toda a dinâmica desses seres, dessas criaturas horrorosas. Deus abençoe você. Deus ilumine sua mente. Porque a sua vitória, É a nossa vitória. em nome de Jesus.